Nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tão drasticamente em apenas 6 meses. Meu nome é Isabela, tenho 32 anos e até pouco tempo atrás eu era uma mulher feliz e realizada. Casada há 5 anos com Ricardo, um advogado bem-sucedido, eu trabalhava como professora de literatura em uma escola local. Nossa vida era perfeita, ou pelo menos era o que eu pensava. Tínhamos acabado de comprar nossa casa dos sonhos e estávamos planejando ter nosso primeiro filho. Mas o destino tinha outros planos para mim, e uma série de eventos inesperados estava prestes a virar meu mundo de cabeça para baixo. Tudo começou em uma manhã de sábado aparentemente comum. Ricardo e eu tínhamos planejado um piquenique no parque, algo que fazíamos com frequência nos fins de semana. Enquanto preparava a cesta com nossos sanduíches favoritos, senti uma tontura repentina. O mundo girou ao meu redor, e em questão de segundos, tudo ficou escuro. Quando acordei, estava em uma cama de hospital, cercada por máquinas e o som constante de monitores cardíacos. Os médicos me disseram que eu havia sofrido um aneurisma cerebral e que minha condição era crítica. As próximas semanas seriam cruciais para minha recuperação. Ricardo estava ao meu lado, segurando minha mão, seus olhos cheios de preocupação e amor. Ele prometeu que ficaria comigo a cada passo do caminho, que superaríamos isso juntos. Eu acreditei nele. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Minha recuperação foi lenta e dolorosa. Tive que reaprender coisas básicas como falar e andar. Ricardo estava lá no início, me apoiando, me encorajando. Mas à medida que o tempo passava, suas visitas se tornaram menos frequentes. Ele dizia que o trabalho estava exigindo muito dele, que ele precisava manter tudo funcionando enquanto eu me recuperava. Eu entendia, ou pelo menos tentava entender. Foi durante esse período que conheci o Dr. André Mendes, o neurologista responsável pelo meu caso. Ele era diferente dos outros médicos que me atendiam. Havia uma gentileza em seus olhos castanhos, uma paciência infinita em sua voz quando explicava os procedimentos e os progressos que eu estava fazendo. Aos poucos, André se tornou mais do que apenas meu médico. Ele se tornou meu confidente, meu apoio emocional. Em uma tarde particularmente difícil, quando a frustração com minha recuperação lenta atingiu seu ápice, André entrou em meu quarto. Ele não disse nada inicialmente, apenas se sentou ao meu lado e segurou minha mão. Seu toque era quente, reconfortante. Isabela, ele disse suavemente, sei que está sendo difícil, mas você é a paciente mais corajosa que já conheci. Cada pequeno progresso é uma vitória, e estou orgulhoso de você. Suas palavras tocaram meu coração de uma maneira que eu não esperava. Pela primeira vez em meses, senti uma faísca de esperança, um desejo renovado de lutar. Olhei nos olhos de André e vi algo mais do que compaixão profissional. Vi admiração, carinho e talvez algo mais profundo que nenhum de nós estava pronto para nomear. À medida que os dias passavam, minha conexão com André crescia. Ele não era apenas meu médico, tornou-se meu professor, meu encorajador e secretamente o homem que fazia meu coração acelerar de uma maneira que há muito não sentia. Nossos momentos juntos eram preenchidos com conversas profundas sobre literatura, filosofia e sonhos para o futuro. André me fazia sentir viva novamente, me fazia acreditar que eu ainda tinha um futuro pelo qual lutar. Enquanto isso, as visitas de Ricardo se tornaram ainda mais raras. Quando ele vinha, parecia distante, como se estivesse carregando um peso que não podia compartilhar comigo. Eu tentava não pensar muito nisso, focando em minha recuperação e nos momentos preciosos com André. Foi numa dessas tardes tranquilas, quando André e eu estávamos discutindo um de meus livros favoritos, que Ricardo entrou no quarto inesperadamente. Seus olhos se estreitaram ao ver a proximidade entre André e eu, a intimidade evidente em nossa conversa. Pela primeira vez, vi uma faísca de ciúme em seus olhos, misturada com algo que parecia culpa. Precisamos conversar, Isabela, Ricardo disse, sua voz tensa.
André, sentindo a atmosfera mudar, discretamente se retirou do quarto, não sem antes lançar um olhar preocupado em minha direção. Ricardo se sentou na cadeira que André acabara de deixar, suas mãos inquietas em seu colo. Eu cometi um erro terrível, Bela. Ele começou, usando o apelido que não ouvia há meses. Enquanto você estava aqui lutando, eu me envolvi com outra pessoa. O mundo pareceu parar. As palavras de Ricardo ecoavam em minha mente, cada uma delas como uma punhalada em meu coração já fragilizado. Ele continuou falando, as palavras saindo em uma torrente de confissões e desculpas, mas eu mal conseguia processar. Aparentemente, enquanto eu lutava pela minha vida, Ricardo encontrou conforto nos braços de sua assistente no escritório de advocacia. Eu não planejei isso, Bela. Aconteceu. E antes que eu percebesse, as coisas tinham ido longe demais. Ele tentou explicar, sua voz embargada. Ela está grávida agora e... Nós nos casamos na semana passada. A revelação caiu sobre mim como um balde de água fria. Meu marido, o homem com quem eu havia planejado construir uma vida, não apenas me traiu, mas se casou com outra mulher enquanto eu estava hospitalizada. A dor era insuportável, misturada com uma raiva que eu nunca havia sentido antes. Saia. Foi tudo o que consegui dizer, minha voz tremendo com emoção contida. Ricardo tentou argumentar, tentou pedir perdão, mas eu não queria ouvir mais nada. Com o pouco de força que tinha, apertei o botão para chamar a enfermeira. Quando a enfermeira chegou, pedi que Ricardo fosse retirado do quarto. Ele saiu, lançando um último olhar de arrependimento por cima do ombro. Assim que a porta se fechou, as lágrimas que eu estava segurando finalmente caíram. Chorei como nunca havia chorado antes, por tudo que havia perdido, por todos os sonhos que haviam sido despedaçados. Foi nesse momento de profundo desespero que André retornou ao quarto. Sem dizer uma palavra, ele se sentou ao meu lado e me envolveu em seus braços. Não havia necessidade de explicações. Ele simplesmente sabia que eu precisava de conforto, de um ombro para chorar. Nos dias que se seguiram, André foi minha rocha. Ele ajustou seus horários para passar mais tempo comigo, não apenas como meu médico, mas como um amigo que entendia a profundidade da minha dor. Lentamente, com sua ajuda, comecei a processar o que havia acontecido e a focar novamente em minha recuperação. À medida que minha saúde física melhorava, André e eu nos aproximávamos cada vez mais. Nossas conversas se tornaram mais profundas, mais pessoais. Compartilhamos histórias de nossas vidas, nossos medos e esperanças. André me contou sobre seu divórcio doloroso anos antes, como isso o havia feito se dedicar inteiramente à medicina, evitando relacionamentos sérios. Mas você, Isabela, ele me disse um dia, seus olhos brilhando com uma emoção que não pude ignorar. Você me faz querer arriscar novamente. Essas palavras despertaram em mim sentimentos que eu pensei que nunca mais sentiria. O carinho que havia crescido entre nós estava se transformando em algo mais profundo, mais significativo. Mas eu estava assustada. A traição de Ricardo havia deixado cicatrizes profundas, e a ideia de me abrir novamente para alguém parecia aterrorizante. André, com sua paciência infinita, entendeu meus medos. Ele não pressionou, não exigiu nada. Em vez disso, ele continuou sendo meu apoio, meu confidente, me mostrando através de pequenos gestos diários que o amor verdadeiro existia. Foi durante uma sessão de fisioterapia particularmente difícil que percebi o quanto André significava para mim. Eu estava frustrada, prestes a desistir depois de várias tentativas fracassadas de dar alguns passos sozinha. André, que estava observando, se aproximou. Lembra do que você me disse sobre seu livro favorito? Ele perguntou suavemente. Sobre como a protagonista enfrentou seus maiores medos para encontrar sua verdadeira força? Assenti, lembrando-me da conversa que tivemos semanas atrás. Você é essa protagonista, Isabela, ele continuou, seus olhos fixos nos meus. Você é forte, corajosa e capaz de superar qualquer obstáculo. Eu acredito em você.
Suas palavras me deram uma nova determinação. Com André ao meu lado, consegui dar aqueles passos que pareciam impossíveis momentos antes. Quando alcancei o final da barra paralela, exausta, mas triunfante, André me abraçou, suas lágrimas de alegria se misturando às minhas. Naquele momento, percebi que estava me apaixonando por André. Não era apenas gratidão ou uma conexão nascida da adversidade. Era um amor profundo, baseado em respeito mútuo, compreensão e uma conexão que ia além das palavras. Nos meses seguintes, à medida que minha recuperação progredia, meu relacionamento com André floresceu. Decidimos ir devagar, respeitando meu processo de cura, tanto física quanto emocional. André me mostrou que o amor verdadeiro não é apenas sobre momentos de paixão, mas sobre companheirismo, apoio incondicional e crescimento conjunto. Finalmente chegou o dia da minha alta hospitalar. Enquanto arrumava minhas coisas, refletia sobre a jornada incrível que havia vivido. Eu entrei naquele hospital como uma mulher quebrada, traída e à beira da morte. Estava saindo como uma sobrevivente, mais forte do que nunca, com um novo amor e uma nova perspectiva de vida. André me esperava no corredor, seu sorriso iluminando todo o ambiente. Quando dei meus primeiros passos para fora do hospital, ele segurou minha mão, entrelaçando nossos dedos. "Estou orgulhoso de você, Isabela", ele disse, seus olhos brilhando com amor e admiração. "Você é a mulher mais forte que já conheci." Olhei para ele, meu coração transbordando de emoção. "E você, André, é o homem que me ensinou a acreditar no amor novamente." Enquanto caminhávamos juntos em direção ao futuro, percebi que às vezes é preciso perder tudo para encontrar algo ainda mais precioso. Minha jornada de dor e traição me levou a um amor mais profundo e verdadeiro do que jamais imaginei ser possível. E assim, com o sol brilhando sobre nós, dei meus primeiros passos em direção a uma nova vida, com André ao meu lado. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava ansiosa para descobrir o que ele reservava para nós.